Shalom, shalom, meu povo. Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma live aqui, nós estamos presentes. Mais uma live de testemunho com o tema Minha História, escreveu Jesus. Chega mais, vem estar conosco. Estaremos recebendo no dia de hoje o apóstolo Alvanor Ricardo, vai estar conosco aqui para estar testemunhando aquilo que o Eterno realizou em sua vida, aquilo que o Senhor continua fazendo. Sejam todos bem-vindos, você de perto, você de longe. É uma live onde o Senhor vai resgatar, vai operar milagres e maravilhas. E eu ouço muitas pessoas falar: ah, testemunho não é palavra. Claro que sim, porque foi através da palavra que gerou fé. Foi através da palavra que alguém foi alcançado. Foi através da palavra que houve libertação, houve cura, houve entendimento. Foi através da palavra. E a palavra gerou o quê? Fé. E a fé gerou o quê? O testemunho. Então, é um caminho. Então, nessa tarde, o Senhor está sendo exaltado, glorificado no dia de hoje, onde a honra e a glória pertencem somente a Ele. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Não quero perder tempo hoje, que eu quero deixar o apóstolo bem à vontade. Assim que o Senhor entrar, né? Se já estiver aí, comenta aí nos comentários que o Senhor já está aí. Que às vezes não aparece aqui para mim quando a pessoa entra. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e nós te engrandecemos. Rendemos a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque o Senhor é digno. Seja bem-vindo à pessoa do Espírito Santo no dia de hoje. Essa live, esse tributo é teu, Senhor. Que o teu nome seja exaltado. Que aos quatro cantos, Pai, dessa terra, pessoas sejam resgatadas, transformadas, alcançadas pelo testemunho, pela palavra, pela manifestação de tudo aquilo que será dito, falado no dia de hoje. Nós te louvamos, nós te engrandecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Graças a Deus. Amém. Shalom, shalom a todos que estão aqui, você que está chegando, você que já está conosco, você que está aqui pela primeira vez, você que já nos acompanha, sejam todos bem-vindos. Eu quero já iniciar deixando uma palavra de alimento ao teu coração. Amém? Já vou mandar para o Senhor. Eu quero fazer esse caminho no dia de hoje, porque quando eu sentei aqui, o Senhor, eu falei assim: Senhor, o que eu falo, né? O que o Senhor quer falar com o teu povo, com a tua igreja? E o Senhor falava comigo em Isaías 43. Conhecemos, né, bem esse texto. E o Senhor falava comigo em Isaías 43. Então abra aí a sua espada, né? Pega aí a tua Bíblia. Abra aí a partir do seu verso primeiro. Amém? O Senhor diz assim nessa tarde, no dia de hoje: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e o que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha o que o Senhor está falando. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios eles te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. 3. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, e o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e o Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenha. Olha aqui, gente. Deus está liberando já códigos aqui. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei na minha glória, e que formei e fiz.
Trazei o povo que ainda tem olhos e é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congregar-se e por vós reunir-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentai as suas testemunhas e que por elas se justifiquem, para que se ouçam e se digam, verdade é. E eu quero fechar aqui no 18 e 19, que vai dizer assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. 19. Eis que faço coisa nova. Já começa a pegar os códigos de acesso que o Senhor já começou a liberar na tarde, no dia, na noite. Eu não sei que hora que você vai ver posteriormente essa live. Mas olha o que o Senhor já começou a dizer. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Olha aí. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meu Deus do céu, gente. É muita coisa sendo entregue no dia de hoje. O texto vai dizer que o Senhor criou. Eu te criei, te formei, você ganhou forma, você teve forma. E ele diz assim, não temas, nada foge do controle de Deus. Escute isso aqui. Ele remiu. E ele chama pelo nome. Olha o Senhor chamando pessoas pelo nome. No dia de hoje, Simone, Mariana, Laura, que aqui está, ó, Cleiton, Ruth, olha aí o Senhor chamando vocês pelo nome, tá? Cristina, Emiliane, olha aí, Miriam, Deus está chamando vocês pelo nome. Olha o tempo novo. Deus está trazendo um tempo novo. Deus está trazendo caminhos. Colocarei caminho novo. Meu Deus do céu, que é isso? Eu já estou sentindo a presença fraterna. Está muito forte esse negócio aqui. Amém? Eu já quero deixar o apóstolo à vontade, apóstolo Alvanor Ricardo. É um prazer receber o senhor aqui. Né, contar a sua história. Muitas pessoas veem o Senhor, mas é bom as pessoas conhecerem, né? Da onde que nós viemos, o que o Senhor fez na nossa vida, porque às vezes as pessoas acham que a gente chega de paraquedas, que a gente já chegou e sentou na janela. Não, tem uma história, tem um legado, tem um discipulado, tem um processo. Alguém se levantou, alguém resgatou, foi ferramenta de Deus na terra. Eu amo ouvir testemunhos, né? Porque a gente vai saber a essência daquela pessoa, qual foi a trajetória daquela pessoa. Tem pessoas que vai dizer, testemunho, eu estava falando sobre isso, que testemunho não é palavra. Claro que é palavra, porque foi através da palavra que gerou o testemunho, gerou a fé no coração de um homem, de uma mulher. E através dessa fé e da palavra que foi manifesta, essa pessoa foi alcançada por Yeshua. Então, tudo é através da palavra. Então, esse quadro aqui, Minha História Escreveu Jesus, foi ele mesmo que falou comigo. Você vai chamar homens e mulheres que têm experiência comigo, para poder contar aos quatro ventos, a todo mundo, o que eu faço na vida dos meus servos. Porque as pessoas hoje, meu apóstolo, não acreditam mais na manifestação. Quando você vai contar o testemunho, quando você vai falar que você viu, que você viveu, as pessoas duvidam. Falam assim, de onde que ele inventou isso? Isso é história. Não aconteceu na minha vida. Será? O tal do será. Só que esse quadro aqui não é para me ganhar seguidor, não é para me ficar famosa, não. É obediência, aonde o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, fica à vontade, esse momento é do Senhor, tá bom? Vamos ficar aqui ouvindo o Senhor. Amém? Amém. Shalom, minha apóstola, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado em fazer parte desse projeto que nasceu no coração do Pai e ele compartilhou o seu coração. Me sinto muito feliz, muito honrado pelo convite e hoje ter a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que o Eterno fez na minha vida, né?
Bendito seja o Senhor pela sua vida, por esse projeto, por todas as pessoas que já têm participado, aqueles que vão participar, né, desse projeto, desse quadro aqui. Minha história escreveu Jesus, né? Eu quero ler um texto também, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 21, que sintetiza ou resume toda a minha história, né? Esse versículo, ele tem um impacto no meu espírito muito grande. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá. Eu era escravo do diabo, eu era escravo de Faraó, eu era escravo do mundo, mas com a mão forte o meu Pai eterno me tirou de lá. Eu quero iniciar aqui falando um pouco, né, da minha família, porque tudo começa lá. O inimigo, ele, de forma estratégica, né, ele já começa as suas ações para tentar nos ferir no ventre, né, materno, na história da nossa família. E não foi diferente comigo, né? Os meus pais se envolveram, minha mãe ficou grávida. A princípio, por falta de conhecimento, eram muito novos, né? Inexperientes, não tinham conhecimento da verdade, não tinham Jesus, não, entendeu? Eu não os condeno pela intenção daquele momento, né? Porque quando a minha mãe descobriu a gravidez, foi compartilhar com meu pai. A princípio, né, ele ficou preocupado, assustado, né? Foi algo que não tinha sido planejado, né? Até porque eles não eram casados, eram apenas namorados. Sim. E ela compartilhou isso com ele, né? Anunciou a gravidez. E a princípio, ali naquele momento de desespero, né, eles pensaram, né, no aborto, né? Minha mãe tentou o aborto, ele, de certa forma, a induziu também, mas enfim, não deu certo, graças ao Eterno, né? Eu estou aqui, aquela tentativa foi frustrada, mas aí você já consegue ver uma ação do inimigo. E com isso a gente já consegue também entender, e aí fica isso para todas as pessoas, que pelo seu histórico familiar, a sua história de vida, na sua infância, adolescência, juventude, você já consegue ter nuances, você já consegue ver a dimensão do propósito, daquilo que o Eterno tem para a sua vida. Hoje eu trabalho com libertação, hoje eu trabalho com batalha espiritual, hoje eu carrego uma unção que o Eterno me deu pela sua misericórdia de paternidade. Por quê? Porque foram áreas que eu fui ferido, áreas que o inimigo, né, tentou bloquear o meu chamado, bloquear o propósito do Eterno na minha vida. Então, essa tentativa foi frustrada, né? Eu nasci, e aí acontece algo, né, muito forte que vem marcar a minha identidade, porque eu convivo com essas duas histórias até o dia de hoje. Uma versão do meu pai e uma versão da minha mãe. Não entra em questão, acredito sei no meu coração quem está falando a verdade, quem está mentindo ou omitindo, né? Porque eu não sou registrado no nome do meu pai nem da minha mãe. Eu acabei sendo registrado pelo nome dos meus avós maternos, né? A minha mãe tem uma versão, o meu pai tem outra versão, né? Hoje eu não entro nessa discussão. Acredito que, e sei quem está falando a verdade, quem está mentindo, mas também não os condeno, já os perdoei, porque foi uma honra, e até nisso eu vejo a mão do Senhor, né? E interessante que o sobrenome da minha mãe é Souza Silva, e do meu pai é Carvalho Santos Carvalho. Então eu não tenho, né, esse sobrenome do meu pai nem da minha mãe. Eu herdei o sobrenome dos meus avós maternos, que é Luz. Então meu nome é Alvanor Ricardo da Luz. E eu já vejo isso até algo profético. Eu não sou das trevas. Meu Deus! Eu sou da já luz. na identidade. Eu já vi nisso aí um decreto do Eterno, né? Sim. E me foi muito honroso isso, né? Sim. Isso, já me falaram, né? Eu sei que eu posso hoje até mudar se eu quiser,
né, colocar o nome do meu pai, da minha mãe, não tem problema nenhum, a justiça permite isso, tem respaldo para isso. Mas jamais eu faria isso, porque foi algo muito forte e o meu nascimento foi uma libertação. Por quê? Porque o meu avô estava separado da minha avó, né? Ele não morava, ele morava na mesma cidade, mas ele tinha uma fazenda, ele ficava na fazenda, minha avó em casa. Eles estavam separados naquele momento, enfrentando um problema, né, conjugal. E quando eu nasci, meu avô volta para casa. Ela mandou riacho. E eu sinto isso porque é uma unção. Uma unção de restauração. Uma unção de restaurar aquilo que estava perdido, aquilo que foi destruído pelo inimigo. Então, assim como Joquebede, né, já recebeu o salário por cuidar de Moisés, né? Moisés, bebezinho, já estava trazendo uma libertação na vida da sua mãe, né? Porque ela passa a receber um salário. Ela já não está no mesmo nível dos escravos. Ela tem um salário agora por cuidar do menino. Então, naquele momento eu vi que o Senhor restaurou. E a maior alegria do meu avô e da minha avó foi o meu nascimento, e a maior honra para eles foi minha mãe chegar e entregar eles para que eles pudessem registrar como filhos. E isso foi muito honroso, é uma honra para mim isso, né? Eles já eram avançados na idade, né? Já eram velhos, né? E isso foi algo tremendo, porque o Senhor restaurou o casamento do meu avô, da minha avó, mudou a história deles, né? Com a minha chegada. E aí eu fui crescendo, com 2 anos a minha mãe casou, né? Meu pai também seguiu a sua vida, casou, teve seus filhos, a sua família, ambos seguiram os seus caminhos, né? E a minha mãe casou, nós morávamos aqui no Mato Grosso, numa cidade chamada Alto Paraguai. Minha mãe foi para Goiás, a família da linhagem materna, né, da minha mãe, minha avó, são do Goiás. E lá ela conheceu um rapaz, casou, né? Na verdade, ela me conta, né, e eu sei que realmente isso aconteceu, porque ela casou precipitadamente. Na verdade, o coração dela queria dar um lar para o filho, né? Não queria que o filho ficasse desprotegido. E ela casou precipitadamente, viveu 21 anos, uma escravidão com esse moço. Hoje ele já é falecido, meu padrasto, mas foi um homem muito cruel, muito mau, né? E eu fui morar um tempo com ela, né? Dos 2 anos ali até os 5, 6 anos, né? Eu fui morar com eles, mas sofria muito porque ele batia muito nela, né? Xingava, eu convivi nesse ambiente de briga, de discórdia, de palavrões, né? E foi muito ferido, tanto em ver a minha mãe sendo ferida e ele também. Para ele bater nela, para ele espancar ela, ele me guardava, me prendia num quarto escuro. Mas eu ouvi os gritos, né? Convivi muito tempo com isso. Eu até hoje, às vezes, eu não gosto de ambiente onde o barulho, alguém fala alto comigo. Eu não gosto porque isso ainda, né, soa aquela voz, aquele grito, aquela opressão quando criança. E muitos atos de injustiça, de humilhação que ele fez a ela e a mim também, né? E aí chegou um tempo de que minha mãe ocultou isso, até quando ela não conseguiu mais, os meus avós, mas até teve um momento que não teve mais como ela esconder, meus avós foram e me tomaram e eu fui morar com eles, né? E daí eu fiquei com ele. Fiquei um tempo também morando com meu pai, na época da adolescência, mas também não deu certo. Enfim, a minha maior parte fiquei sendo criado pelos meus avós. E na adolescência, né, ali por 16 para 17 anos, eu, naquele estado emocional do adolescente, né, nas dúvidas, nos questionamentos, nas crises, né, que é um período muito delicado, né, e se você não tem uma palavra, um embasamento, né, hoje os meus filhos, né, são criados na palavra, na leitura bíblica, na oração. Eu vejo isso assim, eu fico maravilhado, porque eu não tive essa oportunidade. E eu sei que tudo isso é a base, né, para que quando eles
forem crescendo e enfrentarem os intempéries da vida, os problemas, né, circunstanciais, as crises emocionais, eles vão ter respaldo porque estão firmados na palavra. Eu não tive nada disso. Tive nada disso. E naquele momento, nas minhas crises emocionais, né, na época, eu trabalhava, passei a trabalhar com meu pai porque ele morava na mesma cidade. E ele tinha uma rede de compra e venda de diamantes. A nossa região lá era uma região de garimpo. E meu pai comprava diamante, ele conseguiu, né, me chamou para trabalhar com ele. Eu fui, trabalhei um tempo com ele, depois montei o meu próprio escritório. Então eu trabalhava, comprava diamante na sexta e no sábado, sexta-noite e sábado, porque é os dias, né, onde o garimpeiro vem do garimpo, vem para a cidade para vender os diamantes e tal. E eu estudava aqui na capital, em Cuiabá, fazia cursinho e tal. Só que nesse período aí, foi quando eu me envolvi com drogas, né? Eu lembro que eu estudava, né, de segunda a sexta em Cuiabá e no final, né, estudava pela manhã, no final, depois do almoço, à tarde eu ia para Alto Paraguai, é perto, é 200 quilômetros, e numa dessas, nesse final de semana, eu estava bebendo com os amigos e estava um pouco abatido. Olha como que o inimigo é sagaz. Porque toda ação do diabo, ele sempre vai tentar ferir uma pessoa que está com um problema emocional. Na verdade, os espíritos, ela sabe muito bem disso, ela trabalha com Sim. libertação, os Sim, espíritos se alimentam das feridas. exato. Aonde tem ferida, tem demônio. Se o Fragilidade. Eterno habita nos louvores, os demônios se alojam e habitam nas feridas. Né? E É, ali eu estava, né, não lembro ao certo o que eu estava vivendo naquele momento, mas estava destruído emocionalmente, talvez até pelo histórico, né? O sim. histórico, né, A familiar, perseguição, né? a É, desestrutura familiar, né, a distância, por muito tempo, né, essas datas de aniversário, de final de ano, essas datas eram terríveis para mim. Por quê? Porque eu sentia a falta do pai, sentia a falta da mãe, né? A gente, uma família muito simples, né? Meus avós me criaram, deram o melhor naquilo que eles tinham para oferecer, né? sim, Mas fui privado de muita coisa, né? De muitas coisas que eu, como quando criança, desejava e não podia ter, né? Mas tinha um amor, né, deles. Enfim, e aí nesse dia, um amigo, né, um colega, falou assim, olha, eu tenho aqui algo que pode te alegrar. E me ofereceu, pela primeira vez, a cocaína. A princípio, né, fui usando como algo esporádico, né, nas festas, quando a gente ia para as festas, nas baladas, enfim. Mas depois eu fui viciando, né, e passava a usar todos os dias. No início, no início na época eu tinha dinheiro, né, trabalhava como comprador de diamante, ouro, eu tinha muito recurso financeiro. Então, isso não era problema. sim, Só que como eu comecei a usar todos os dias, aí começou a ter o declínio, né? sim, E aí a coisa começou a piorar, piorando, piorando. Aí eu fui perdendo credibilidade, fui perdendo a moral, perdi o serviço, sim. né? As pessoas já não confiavam mais em mim, né? O meu próprio pai já não conseguia, né, confiar em mim, né? O ramo de diamantes envolve muito dinheiro. E assim, e aí começou o declínio, e aí eu já não tinha mais dinheiro, né? E vivia, né? Eu lembro de uma cena que foi terrível. Eu não tinha dinheiro, e eu já estava cheirando cocaína, nunca fumei maconha, mas cheirei cocaína, bebida, né? Fumei bastante, né? E aí já não tinha mais dinheiro, e eu, por várias vezes, eu ficava na porta do boteco, aqui a gente tem essa expressão, boteco, né? E eu ficava na esquina cercando as pessoas, pedindo ali uns 50 centavos, um valor, para tomar uma dose de cachaça. Essa situação é muito humilhante. Mas aí foi o declínio, o declínio. Só um minutinho. Só tirei esse. Põe lá na pia, filho, faz favor. Não, a xícara. Isso. Põe lá na pia. Só um minutinho, pastora, peraí. E aí começou o meu
declínio. E aí eu afundei mesmo nas drogas, né, na bebida. Eu nunca fui assim, nunca me envolvi com intensidade em prostituição, né? Mas nas drogas, na bebida, eu era violento. E aí a coisa foi ficando pior, pior, foi piorando, 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 né? E isso durou 7 anos, né? 7, 8 anos nessa vida e fui perdendo tudo, não só perdendo, né, bens materiais, mas perdendo a moral, a Moral. credibilidade, né? E o descrédito, né? Era uma cidade muito pequena, todo mundo conhecia todo mundo. E aí eu fui pro fundo do poço, pro fundo do poço. Só que a minha mãe, né, por um tempo, ela havia se convertido lá em Goiás e ela serviu o Senhor por muito tempo. E eu tinha, né, eu lembro que algumas vezes eu ia com ela nos cultos, né? E eu sabia que existia um Deus vivo. Eu sabia que existia alguém que poderia mudar a minha vida, né? E aí eu lembro, apóstolo, que era um final de ano. E geralmente essas festas de final de ano, Natal, essa atmosfera, né? Hoje a gente sabe que é uma atmosfera de morte, de sepultura, né? De letargia. O diabo usa, né? O espírito natalino nada mais é do que um espírito de tristeza, de depressão, de angústia, que sepulta, né? Que sepulta sonhos. E ali, geralmente, quando chegava essa época, eu ficava muito triste, abatido, e eu afundava mesmo na bebida e na droga. E aí, só que eu consumi muita droga naquele período. Eu não lembro precisamente que dia foi, mas era entre Natal e Ano Novo, aí, nesse período aí. E aí, eu lembro que eu cheguei em casa, eram já umas 4 horas da madrugada, totalmente bêbado, né? E assim eu vivia perambulando pelas ruas, bêbado, drogado. E aí eu cheguei em casa, né? Cheguei em casa e naquele dia, apóstolo, eu fiz a minha primeira oração. A primeira oração eu fiz totalmente nessas condições. Meu Deus. E ele ouviu. Ele ouviu. E eu lembro que na sala da casa da minha avó, eu me ajoelhei e falei assim: Senhor, se o Senhor realmente existe, me tira dessa situação porque eu não aguento mais. Essa foi a oração. Ali eu acho que eu dormi, ali eu fiquei. E aí no dia seguinte, quando eu acordei, eu sabia que tinha uma tia minha que sabia de toda a minha situação, né, do meu quadro de dependência química, enfim. E eu entrei em contato com ela e pedi ajuda, porque ela já tinha ouvido falar de uma casa de recuperação aqui em Cuiabá, aliás, em Várzea Grande, a cidade próxima aqui. E eu entrei em contato com ela e falei assim: tia, eu quero ir para esse lugar aí, procura saber como é que funciona, eu quero sair daqui. E ela conseguiu para mim, tudo direitinho, enfim, fui para a casa de recuperação. Eu conheci Jesus numa casa de recuperação. Meu Deus. O projeto, né, a igreja daquela época era o Desafio Jovem Peniel. Eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Eu lembro até hoje a logo da igreja, né, era Jacó lutando com o anjo, né? Meu Deus! Jacó aqui, assim, e o anjo, né, é o slogan da igreja, né? A logo da igreja, do desafio. Aí, Desafio Jovem Peniel. Estava começando, ele tinha aberto a casa de recuperação em Várzea Grande. Meu Deus. Pastor João Maria, inclusive foi o pastor que me batizou, ele e a sua esposa. Ele tinha duas filhas, e eles vieram de Mato Grosso do Sul para cuidar, para iniciar essa casa de recuperação aqui.
E quando eu cheguei lá, era eles, a família, né, que morava no local, tinha um obreiro e tinha mais uma pessoa, só, Meu mais um Deus. rapaz. Eu praticamente iniciei com eles a casa de recuperação. E ali começou o tratamento do Meu Espírito de Deus na minha vida. E a casa de recuperação, ela tem algumas... pelo menos essa que eu conheci, né? Não sei das outras, né? É muito rígido, com horários, Sim. né? Norma. E aí, a primeira coisa que já me tocou foi acordar às 6 horas da manhã. Porque até então, quem está na cachaça, na droga, não acorda é meio-dia, 1 hora, Tá ruim. né? E ali começou. Acordei. O cronograma era o seguinte: 6 horas da manhã acordava, orava das 6 às 7, Nossa. 7 horas servia um café. Depois do café tinha o que eles chamam de terapia ocupacional. Você ia carpir, você ia mexer na horta, você ia Sim. carregar pedra, você ia fazer estradinha de pedra. Alguma coisa, eles criavam um serviço para você. Das 8 até as 10 horas. 10 horas você encerrava, das 10 às 11, mais 1 hora de oração. Aí depois Meu Deus. era servido o almoço, tinha um período de descanso até 2 horas, depois voltava a terapia ocupacional até as 4, 5 horas, depois um estudo da palavra, depois você tinha ali um momento de descanso, depois tomar o banho, a janta, uma oração e ia dormir 9 horas, 8h30 da noite. E esse era o cronograma. Totalmente Sim. fora do que eu vivia, né? Sim. E aí eu lembro, essa cena marcou, apóstola. Porque eu nunca tinha trabalhado, eu nunca peguei no pesado, Meu né? Criado, Deus. criado com vô, com vó, né? Sempre tive tudo na mão, né? Nunca tinha pegado no pesado. Acho que o elemento mais pesado que eu tinha pegado era uma caneta, Olha né? aí. E aí, no primeiro dia, me deram uma enxada para carpinar o quintal, o fundo da casa. E ali eu peguei, eu dei uma, duas, na terceira eu falei assim, eu vou embora. Isso aqui não é Meu lugar para mim. Deus. Aí o obreiro veio, sabiamente, Gustavo o nome dele. Não, rapaz, que isso? É assim mesmo. Vamos ficar, fica aqui, não vai embora não, é assim mesmo. Aí eu falei assim, não, faz o seguinte, vou ficar mais uma semana, vou ficar 7 dias, depois eu vou embora. Falei, tá bom. Aí fiquei, passou os 7 dias, nada. Aí veio uma outra questão da alimentação. Porque lá era uma casa de recuperação e vivia de doações, não tinha recursos. Sim. Então, tudo que o sustento da casa e dos recuperandos era doações. Sim. E eu tinha uma dificuldade de comer carne com osso. Eu não comia costela, não comia rabada. Eu não gostava disso. Meu negócio era só bife acebolado. Gosto até hoje, né? Mas eu não comia. Na minha avó, na minha mãe, onde eu ficava, eu só comia esse tipo de carne. Não gostava de carne com osso. E nessa casa de recuperação, apóstolo, eu fiquei 3 meses. Meu Deus. Os 3 meses, Carne pergunta para mim, no... o que eu comia? Meu Deus. O que Costela. você comia? Costela. Foi molde de lapidação do papai. E aí o Espírito de Deus começou a me quebrar. É. E outra coisa, lá, você que lavava a sua roupa. Eu nunca tinha, Ih, aí eu nunca pegou. tinha lavado roupa na minha vida, Pegou. gente. Meu E Deus. aí veio a minha primeira experiência. Já, talvez ali no primeiro mês que isso aconteceu. E lá também, lá não tinha tanque, se lavava, porque tinha um córrego que corria no meio da chácara. Então você pegava Sim. a sua roupa e ia para o córrego lavar lá. E aí chegou o dia de eu lavar as minhas roupas, eu fui, desci, e ali eu estava lavando a roupa, né? E aquela cena de lavar a roupa ali, o
Espírito de Deus começou a falar comigo. Aleluia. Começou a falar comigo. E aí me saltou esse versículo simples, né? Porque quando Jesus quer falar com a gente, ele não vem com palavras, né? Ele vem numa simplicidade. Simplicidade. E aí aquele Desse jeito. versículo de João 14:6 saltou no meu espírito. Meu Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí vem, a senhora sabe disso, aquele constrangimento no espírito, Sim. que você começa a chorar. Eu comecei a chorar. Quebrantamento. E aí aquela cena de estar ali lavando com dificuldade, nunca tinha feito aquilo, mas estava ali fazendo o meu melhor, né? A roupa ficava meia, né? Não ficava limpa totalmente, mas eu estava ali. Mas aí o Espírito de Deus falou comigo assim: eu estou quebrando hoje o seu orgulho. Meu Deus. Exatamente. Para você saber duas coisas. Isso ele falando no meu espírito, né? Para você saber duas coisas. Que a primeira, que você não é nada. Meu Deus. E a segunda, que eu sou tudo na sua vida. Aleluia. Ah, apóstolo. Ali eu comecei a chorar. E ali foi a primeira experiência que eu tive Glória a Deus. com o Senhor. E tem uma outra que eu quero também pontuar aqui, que marcou o nosso ministério até hoje, né? E nós estávamos orando, lá tinha bastante árvores, né? Um lugar muito bonito. E a gente fazia algumas vigílias. E teve um dia que nós começamos a orar, né? Ali, a gente estava debaixo das árvores, orando, clamando. De repente. E interessante porque a marca do ministério, né? Do Jacó lutando com o anjo, né? Você entrava na casa de recuperação como Jacó e saía Israel, né? Lá era o Vale do Jaboque. Mudança. Era o ambiente da transformação. Você entra mentiroso, você entra como o engano, com o mentiroso, com o problemático, como o orgulhoso, como o egoísta, e sai um novo homem. Essa era a ideia, Glória a né? Deus. E ali eu comecei a orar e de repente eu entrei naquele mover. Eu comecei a orar e de repente, pela primeira vez, eu vi o anjo. Meu Deus. Isso marcou. É forte e poderoso. Isso marcou até hoje porque a gente trabalha com o Ministério dos Anjos. Também. Os santos anjos do Senhor. É real. Santos anjos, amigos, queridos e amados. Glória a Deus. São os santos anjos. E tantas outras experiências que nós tivemos, não cabe falar aqui agora porque não é a proposta, mas eu queria deixar essa porque essa foi a primeira e a primeira marca todo o ministério. Sim. É a primícia. E assim, o que ele fez para mim é que foi mais impactante, porque ele é como se ele tivesse saído do meio das árvores, apóstolo. Ele saiu assim, e as folhas começaram a balançar, e ele saiu assim subindo, e aí ele olha para mim com um olhar de ternura. Meu Deus. E dá um sorriso para mim. Aquele sorriso, apóstolo. Até hoje eu consigo visualizar o sorriso daquele anjo. Glória a Deus. E aí marcou. Batizei, voltei, cumpri o tempo, que era 30 dias, 90 dias, 3 meses. E aí eu voltei para minha cidade. E aí, quando eu voltei, e aí que foi, e aqui eu quero até deixar isso, porque o Senhor começou algo, a conversão, né? Ele começou a fazer algo em mim, mas faltou o discipulado. Exatamente. Faltou a palavra. Eu ser enxertado na palavra. Eu voltei, mas eu voltei e fui para a igreja, mas eu não firmei na igreja. Eu fui, né? Porque
eram dois contextos, né? Porque eu tive uma experiência numa visão pentecostal e fui com a igreja tradicional. E assim, na época eu não me adaptei e acabei sutilmente, o inimigo foi minando, né, as bases daquilo que eu já havia aprendido, daquilo que o Senhor havia feito no meu coração. E aí eu acabei desviando, né? Voltei, né, para bebida, voltei para droga, né? E aí parece que a coisa foi pior. Fica pior. E aí foi um tempo, não foi muito, foi para praticamente acho que um ano, né? Ou alguns, não sei se chegou a um ano, mas foi um tempo bem intenso, né? Só que aí eu estava a gente lá na cidade, a gente tem o hábito de beber muito na frente dos botecos, né? Tem aquelas mesas que ficam nas calçadas. E ali eu estava com uns amigos bebendo uma sexta-feira. E tinha uma missionária que vinha fazer uma conferência na Igreja Batista de 3 dias. Ela ia pregar sexta, sábado e domingo. Missionária Olinda Serafim, uma grande mulher de Deus. E aí, era uma sexta-feira, eu estava bebendo. E ela tinha saído com uma irmã da Igreja Batista, dirigia para ela, né, que estava conduzindo ela, e elas passam em frente ao bar. Quando ela passa, o Espírito Santo fala com ela. Eita! Ela passou, ela me viu, passou, aí ela pergunta para a irmã, quem é aquele rapaz ali? Olha só, é forte isso aqui. A irmã diaconisa da Igreja Batista falou para ela assim, aquele lá é Ricardinho. Aquele lá não tem mais jeito, não. Esquece. Meu Deus. Esse aí não tem mais jeito. Ela falou assim, não. O Espírito Santo está falando comigo. Meu Deus. Volta o carro lá que eu preciso falar com aquele rapaz. Porque glória. O Espírito Santo está falando comigo que tem uma obra grandiosa na vida daquele rapaz. Glória Volta a Deus. lá. Não, Olinda, volta lá. Deus está falando comigo. Meu Deus. A irmã voltou e ela encostou. Quando ela encostou, ela desceu. E aí começou a pregar para mim. Se apresentou, eu fui muito educado, né? Ela pregou, falou assim, olha, eu estou fazendo uma conferência na Igreja Batista, quero convidar você para ir lá. Eu falei assim, vamos ver, eu acho que eu vou. Falei, tá bom, então eu vou. E eu prometi ir no culto naquela sexta-feira, mas eu não fui na sexta, né? Ela pregou sexta, sábado, domingo. E aí, Maria, traz aí para mim. Ela pregou sexta, sábado e domingo. Eu não fui na sexta, não fui no sábado, mas no domingo, eu acho que o anjo me agarrou e me levou. Aí eu fui. E aí quando eu cheguei, né, ela estava pregando, ela pregou, eu sentei lá atrás do banco, acanhado, envergonhado. Escondidinho, né? Escondidinho. Escondidinho. Escondido dos homens, né? Mas dele não. Mas dele não. Ele vê tudo. E aí ela pregou. Ela pregou e no final ela falou assim, agora eu quero cantar um louvor. Meu Deus. E ela começou a cantar esse louvor que eu quero colocar aqui para vocês. Ó. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente mal bem, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, Meu Deus. quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter
o Salvador, o Salvador, ele é Jesus que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando ela começou, quando ela terminou essa frase, o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Eu estava no altar, chorando. Glória a Deus. E naquele dia, até hoje, Glória a Jesus. o meu Senhor Yeshua HaMashiach, o meu eterno Pai, Glória a Deus. começou então essa obra grandiosa na minha vida. E aí então eu firmei na igreja batista, fui discipulado. E eu lembro daquele mesmo dia não, no mesmo, nos próximos, nos dias seguintes, ele já me chamou para o ministério. E eu lembro que nós estávamos num culto na casa de uma irmã, e ela colocou um vídeo de um pastor chamado Josué Irion. E ele estava falando sobre os desenhos da Walt Disney. E tem um momento da fala dele que ele fala assim, que quando Deus chama, ele capacita, ele respalda, ele envia. Verdade. Porque eu tinha no meu coração, lógico, era o diabo que plantava isso. Eu tinha uma certa dificuldade na fala, né? Às vezes, até hoje, quando eu fico um pouco nervoso, eu dou uma gaguejada. E eu tinha pensado, eu pensei, como que Deus vai me usar se eu sou gago? Meu Deus. Né? E quando eu pensei isso, eu estava assistindo o vídeo e ele fala isso, olha, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita. Não, ele capacita. E quando ele chama, ele respalda, ele capacita, ele envia. Exato. Aquilo foi suficiente. E aí eu já queria ir para o seminário, mas havia uma regra no seminário batista que para você ingressar, você tinha que ter 2 anos de vida cristã. E aí eu obedeci, fiquei 2 anos sendo discipulado, mas no primeiro mês ali eu já estava pregando. A missionária Glaucia, que me discipulou, mulher de Deus, inclusive ela é do Rio de Janeiro, hoje ela está morando em São Gonçalo, né? E ela que me discipulou, ela era missionária da igreja, da congregação, era uma congregação da cidade de Denise. E ali, 2 anos ali, nós tínhamos um programa na rádio chamado Eu, Você e Jesus. E ela entregou o programa para mim e falou assim, ó, você vai cuidar do programa. Era 15 minutos. Aí eu colocava 3 louvor e aí eu pregava. Eu já comecei pregando. Já fiz rádio também. Para o seminário, quando eu cheguei no seminário, eu já pregava, eu já tinha essa arte de ministrar a palavra. Né? Interessante. Meu Deus. E o Espírito de Deus está falando comigo agora. O Espírito de Deus está falando comigo agora, pastor, e que me fez lembrar isso agora. Porque a primeira palavra que eu ministrei numa igreja foi a palavra quando o povo havia saído do Egito e estava diante do mar. Meu Deus. E Airote em Baal Zefon. Eu lembro do tema da mensagem até o dia de hoje, o beco sem saída. Que isso! Profeticamente, nós passamos pelo mar esses dias, né? Então, assim, foi essa primeira palavra que eu ministrei, né? Beco sem saída. Na frente o mar, atrás Faraó e seus cavalos e cavaleiros,
e do lado do deserto. E aí começou, eu fui para cumprir os 2 anos, fui para o seminário, né? Não tinha condições financeiras, Deus foi levantando pessoas, mantenedores. Eu passei a limpar o seminário para ganhar uma bolsa, né? Eu limpava as salas da biblioteca do seminário para ganhar uma bolsa, para ajudar nas despesas. Eu fiquei como aluno interno, né? Os 4 anos que eu fiz de teologia, eu estudei internamente o tempo todo dedicado ao estudo da palavra. Glória a Deus. Estudava à noite no seminário, né? E durante o dia a gente estava meditando e aperfeiçoando os estudos. Morava no seminário, né? E o seminário oferecia uma bolsa de estudo para o melhor aluno, que era o valor correspondente a todo o valor de um semestre. Eu fui acho que 4 ou 5 vezes o melhor aluno do semestre, ganhei 5 bolsas. A minha nota final dos 4 anos do seminário de teologia foi 9,7, a nota final. Meu dos Deus. 4 anos. Os 7 te acompanham, hein? Oi? Os 7 te acompanham, hein? Acompanha. Tem um código aí. Tem. E aí, né, a gente serviu a Igreja Batista, depois eu me tornei até diretor por um tempo dessa faculdade teológica, Deus me honrando. Depois, né, aí me casei, aí começa um outro processo, porque, e aqui eu não quero de maneira nenhuma falar algo negativo da Igreja Batista, pelo contrário, foi uma igreja que me deu a base, que me deu o fundamento da palavra. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista. Às vezes até eu brinco, né? É batista e tal, mas eu tenho um carinho muito grande, porque eu entendo que é uma visão que Deus deu a eles, Sim. mas não era a visão que ele tinha me dado. Pelo meu início, né, da minha conversão lá atrás, lá no Vale de Jaboque, lá na experiência com o anjo, lá na Peniel, né? Então, e aí começam, né, pastoreei uma igreja batista, mas aí começou um período de transição, onde o Senhor foi me dando, né, experiências com o mundo espiritual, com a libertação, com a batalha espiritual, tanto a mim como a minha esposa. Temos muitas experiências, né, com os anjos. E hoje a gente tem o nosso próprio ministério, né? Temos uma igreja lá em Minas, temos a igreja aqui em Cuiabá, tem discípulos aliançados, pastores, pastoras, homens de Deus, mulheres de Deus que estão debaixo da nossa paternidade. Temos uma escola, a Escola Sabedoria do Mistério, onde ministramos temas voltados para a libertação, batalha espiritual, paternidade, né? E estamos crescendo, avançando. Mas, assim, essa é a minha história. Eu dei uma resumida aqui, porque eu sei que parece que é 1 hora que nós temos aí, né? Senão o Instagram derruba. Ainda tem um tempinho ainda. Ainda tem uns 15 minutos ainda. É porque o Instagram, ele derruba, né? A live. Deixa eu responder a Natália. Natália, pastor, eu sou de Cuiabá, qual a sua igreja? Ô, Natália, nossa igreja chama Apostólica Viva, na rua Leblon, no Jardim Guanabara, né? Kézia, coloca para ela aí, ou então chama ela depois aí, já passa. Chama ela aí no privado, já manda o endereço e já manda a programação. Hoje nós temos um curso lá de batismo, amanhã tem culto de libertação, domingo tem culto da família. E é isso, minha apóstola. E o Senhor fez essa obra grandiosa, né? Me tirou das trevas, Deus poderoso. E toda essa trajetória, né, de dor, de rejeição, humilhação, de abandono até, tudo isso, hoje eu olho para trás, eu não lamento. Não lamento. Sim. Eu não lamento o abandono paterno, eu não lamento a forma como a minha mãe me tratou, não lamento as feridas, né, que eu convivi, né, que eu tive do padrasto, né, e de algumas pessoas que cruzaram minha vida e que de certa forma me feriram, mas eu não lamento. Por que eu não lamento? Porque tudo isso o Eterno fez e reverteu numa unção. Porque a unção, ela vem, a unção é o resultado da pressão, a unção é o resultado quando a sua vida é pressionada, quando você passa por situações difíceis e supera.
Sim, né? você ganha Então, autoridade. isso nos dá autoridade. Então, hoje eu sei lidar com o órfão, porque um dia eu fui ferido pela orfandade. Eu Meu sei lidar Deus. com, eu sei lidar com o rejeitado. Eu sei lidar com uma pessoa que está no vício da droga, da prostituição. Eu sei lidar com esse tipo de gente. Por quê? Porque eu não os condeno, porque lá no coração dele, na alma dele, tem uma causa, tem uma razão, tem uma ferida, né? E com isso o Eterno nos dá condições de poder ajudar, né? Tanto é que no nosso ministério, em frente da primeira frase, no início, na entrada do nosso ministério, é a casa do Pai. Então, Glória é a a Deus. casa do Pai. É um lugar de inclusão, não é um lugar de exclusão. É um lugar de inclusão onde nós queremos receber os filhos, os Meu feridos, os Deus. machucados, É as forte. machucadas, as rejeitadas, as pessoas que foram abusadas, traumatizadas, né? Meu O Deus. Senhor, com essa unção, Ele vai nos dar a capacidade de curar essas pessoas, Exato. restaurar elas, né? É É a isso que mensagem. está faltando, né? É isso que está faltando à identidade da igreja. É de cuidar. E o senhor está falando sobre isso, está confirmando algo para mim, né? Aham. Porque o pai estava palestrando comigo semana passada e ele falou para mim montar algo sobre isso, sobre os excluídos e os abandonados. Ó, Porque, ó, o senhor começou a palestrar comigo para resgatar esse povo que está ferido, magoado, machucado, foi rejeitado, abandonado, tá? E o Senhor falou assim: é esse público que eu quero que você resgate. E eu falei: meu Deus. Falei: amém, Senhor. Dê a condução, a estratégia e a direção, porque a obra é tua, eu só sou ferramenta. E aí o Senhor está falando do quê? A casa. a, Vem. a casa do Pai. Exato. Um lugar, porque é o seguinte, infelizmente, Sim. algumas igrejas, elas não estão preparadas para tratar e cuidar de Não, certas pessoas, não estão. né? E às vezes pela falta de compreensão, e às vezes até Sim. pela não tem o treinamento e a capacidade. Não tem, E assim, a senhora trabalha nessa área, Sim, assim como eu, e sim, nós sabemos o preço que nós pagamos para poder ministrar em sim. alguém, né? Hoje uma igreja que não trabalha com libertação, uma igreja que não trabalha É, com batalha espiritual, não. poxa, é só salvação? Não é. A pessoa entra lá, está salva, mas está toda enrolada, está toda presa no mundo Exatamente. espiritual. Exatamente. E muitos, não estou aqui criticando pastores, Sim. igrejas, eu estou Não, aqui não estão. mostrando uma realidade, porque É uma realidade. dá trabalho. Dá. E ninguém quer. E ninguém quer. Você Ninguém pegar quer. uma pessoa, fazer um mapeamento, né, Não. fazer uma Não ministração. quer. Muitos vêm, querem resolver as coisas precipitadamente, Exato. atropelam o processo, depois Exatamente. sai falando mal da gente, sai criticando a Quebra gente, princípio. quebra princípio. Como é que você quer? Você quer crescer, meu irmão, minha irmã, quebrando princípio? Nunca. Não tem Nunca. jeito, Vai ficar com a né? vida pior. Criou hoje uma onda aí, e assim, isso tá uma onda de que, eu resolvo pela oferta, eu resolvo É. pelo cordeiro. Não, você pode ofertar quantos cordeiros você tiver, se você Exatamente. quiser. Você pode fazer altar de remissão quantas vezes você Isso aí. quiser. Se você não se arrepender, se você não confessar o seu pecado, se você não se Exato. quebrantar diante do Senhor, se você não respeitar e não honrar a autoridade. Tem gente Exato. aí querendo profetizar, ser profeta. Cadê o É. seu pastor, minha irmã? Cadê Meu seu Deus. pastor, minha irmã? Cadê a sua autoridade? Porque no mundo espiritual o diabo não respeita quem tem poder, não. Respeita quem tem autoridade. Tem Quem que ter está autoridade. na sua vida? Né? Então, Exatamente. quer resolver pelos... Não, lógico, nós sabemos e trabalhamos com isso e ensinamos sobre princípio de Sim. oferta de resgate, de cordeiro, mas Sim. não adianta você ofertar se você não arrepender, se você Exato. não confessar. Eles querem Né? comprar. Eles querem pagar para poder resolver, entendeu? O pecado deles, mas não querem se arrepender. Não querem isso aí. fazer caminho de volta. Esses dias atrás veio... Com Deus não tem barganha, não tem jeitinho. Esse dia atrás veio uma aí que andou comigo lá atrás, saiu, rodou, né? E veio querendo que eu recebesse dízimo dela. Falei, minha irmã, peraí, mas como é que... Também, eu falei, não, Por que aqui não. você saiu? Hã? Você tá Também, querendo... eu também não pego.
querendo me aproximar, querendo me oferecer seu dízimo? Não, tá Sumiu, errado. sumiu, né? Tá errado. Então são Uhum. pessoas que Não não querem. querem se arrepender, não querem confessar os seus pecados, não Não querem. querem. Olha só, a dinâmica é a seguinte: o processo é arrependimento, confissão, desligamento. E aí você coroa Exatamente. assim com uma oferta, porque tem que ter a oferta, tem que ter oferta de resgate, oferta de reparação, altar de Sim, remissão, oferta de sim, cordeiro, tem tudo isso aí, sim, oferta de sim. santificação, oferta de apresentação de criança, tem tudo isso. Tudo. Mas você precisa fazer o caminho certo. E o caminho é arrependimento, Exato. confissão, né? E Então nós estamos aí com nesse entendimento, desafio. né? Nem meu Senhora? apóstolo. E com entendimento em tudo que está fazendo. Porque se não tiver entendimento, a chave não vira. É isso aí. E hoje nós estamos, hoje, né, a rede social tem muitas vozes por aí, né, apóstola? Muitas Sim, vozes. muito, Tem muitas casas apostólicas, proféticas, muito. tem muitas casas sérias de Sim, homens de Deus, mulheres de tem. Deus, mas tem muita coisa também aí que É, tem muito falso aí. O espírito do é. engano tá andando por aí com muita força. Muito. Então hoje E eu tá com sempre falo para voz, os hein? meus discípulos, sempre falo para os meus discípulos, olha, vocês podem ouvir, né? Fulano, Beltrano, aprendam, né? Sim, Mas sejam atentos. Eu não proíbo, exato. porque eu acredito que quem anda comigo, quem tem uma aliança comigo, sabe que o que eu tenho, que eu carrego, que eu Exato. ministro. E eu também não vou impor, né? Porque eu não, a partir do momento que você começa a impor, você não pode ouvir fulano, você não pode fazer ir em tal igreja, você já perdeu sua autoridade. Exatamente. E muitos deles trabalham assim, né? Com a proibição, não pode isso, não pode aquilo, A né? E a gente autoridade, não é a dono de ninguém. autoridade, a autoridade não é conquistada pela imposição, a autoridade é conquistada Exato. pelo relacionamento, É né? relacionamento. É a autoridade que faz. É exatamente isso. Mas estamos Então, vivendo esse tempo aí. mas é isso, essa é a minha história, né? Que Hoje o bênção. Senhor tem feito algo grandioso na nossa vida, pegou todas Glória a Deus. essas minhas dores, né? Hoje eu amo meu pai, amo minha mãe, amo minha família, né? Deus me deu uma família, uma esposa, Deus me deu filhos, Deus me deu netos. Uma coisa interessante que eu até lembrei de falar, eu tenho um neto, né? O primeiro neto, Davi, ele tem um grauzinho de autismo. E um tempo atrás, o Senhor falou comigo que o Senhor me daria uma estratégia dentro da igreja para a gente criar um ambiente para as crianças autistas. Muito bom isso, hein? Precisa. E eu quero ter esse ambiente, sim. Quero Sim, ter um ambiente capacitar, né? para Pessoas cuidar. na igreja. Sim, A gente tem um essa é a entendimento, visão. Sim, né, sobre isso aí, a gente tem um pensamento sobre isso, não sim, desconsiderando algumas coisas físicas, emocionais, né, mas também entendemos algumas coisas aí espirituais. Nós queremos cuidar, nós queremos amar, nós queremos ter esse ambiente, né, de sim. inclusão, né, e entendendo, Exato. né, e outras pessoas, pessoas que foram abusadas, né, pessoas que foram, né, traumatizadas, E é né. muitas, tá? São Não, muitas, hein, aposto? eu e a minha Muito. esposa, nós atendemos Eu muitas lido com pessoas, isso após. também todos os dias. Nós E é um atendemos índice muito grande. e o que Homens e tem de pessoas na mulheres. igreja, ó, mulheres que foram abusadas, Muitas. mulheres que estão caladas na igreja porque foram Até abusadas hoje. até hoje. Exato. Se não forem tratadas, curadas, e às vezes elas estão amordaçadas, né? Com Sim, vergonha de falar sim. porque o Ameaça. ambiente não permite elas falar. Exato. Ainda também tem a ameaça, né? E também tem uns que ameaça também. Olha o que a Sibeli está falando aqui, ó. Tenho 2 sobrinhos autistas e não conseguem ir para a igreja porque é o barulho. E as cores, eles não conseguem, tá vendo? Então, assim, nós precisamos criar uma estratégia, nós Sim, precisamos criar um para ambiente incluir eles. para Sim. incluir, A porque, igreja assim, você sabe que o ela índice... precisa ter esse pensamento, né? Porque ela alcança um público de vários tipos de pessoas. Então, ela tem que ter essas estratégias. Às vezes, a pessoa não fica num determinado ambiente porque, né, não se adequa a ela, né,
a personalidade, o problema, o trauma, o que ela vive, né? Então é exatamente isso que o senhor estava falando comigo também. Do quê? De abraçar essas pessoas, né? É o que eu falo também para as meninas, né? As pessoas que me conhecem. Gente, criança na igreja. Criança na igreja, ela não tem que ir para a igreja para ficar em salinha vendo Disney, para vendo Peppa, para vendo Patati Patatá. Não! Ela tem que receber instrução, ser ministrada dentro da palavra, dentro da idade dela, que ela entenda. Se não tem essas pessoas qualificadas na sua igreja, você líder, você pastor, você, né, apóstolo que está aqui nos assistindo, financie, levante pessoas. Quem tem o desejo, quem já é apto, né? Às vezes a pessoa já tem aptidão, às vezes ela quer, ela gosta. Vai lá, paga um curso para ela, profissionaliza aquela pessoa para que ela venha servir no reino e servir essas crianças, porque elas precisam ser ensinadas dentro da visão da palavra. A igreja não é para educar o seu filho já tem que vir educado de casa. Não é um pastor que educa e não é a professora, a igreja. Perfeito. Ele vai ali receber instrução espiritual, palavra, ser ministrado, saber quem é Jesus, saber como tudo funciona. Nós precisamos ensinar as crianças. Não é pegar, jogar dentro de uma sala, dar uma pipoca e um guaraná e vai ver Disney. Pelo amor de Deus, gente. Não é assim que as coisas funcionam. Eu não concordo com esse tipo de coisa. E outra, pegar telefone, dá para a criança calar a boca do culto, para a mãe e o pai poder ver, assistir o culto. Tá errado. Criança não tem que ficar com o telefone. Se eu vejo na minha igreja, eu tomo. Você vai ver telefone na sua casa, na rua. Dentro do templo da igreja, não. Já entra aqui desligando ou bota o telefone para vibrar. Porque não é lugar para você ficar aqui no culto. E o pai e a mãe não tá nem aí, tá achando isso normal. Tá errado, gente. É isso mesmo. Tá muito errado. Mas o senhor vai nos dar condições de criar um ambiente assim, né? Principalmente para as crianças autistas. Estou vendo muitas pessoas comentando aí, né? Filhos, netos. Por exemplo, eu não vejo que foi por acaso o senhor ter me dado um netinho autista, né? Porque algum propósito ele tem nisso. E eu louvo a Deus, pela vida, né? Eu louvo a Deus por ele, porque e aqui as mães e vós, ou aqueles que têm filhos ou netos, parentes autistas, eles são príncipes e princesas do Senhor, viu? Sim. Eles são príncipes e princesas do Senhor. E o Eterno vai nos dar condições, eu tenho certeza. E nós vamos começar aqui em Cuiabá com um local. Hoje, pela estrutura que eu tenho, né, ainda não consigo, né, ter um espaço específico. Mas o Senhor há de levantar, né, o Senhor vai nos dar os recursos para a gente ter uma estrutura maior, para poder ter um ambiente exclusivo para eles. Né? Enquanto algumas igrejas estão tendo área VIP para receber, né, estrela aí de futebol que não converteu nada, nós vamos ter a área para cuidar das crianças autistas. Exato. Isso aí. Tem que investir nisso. É exatamente nisso aí que eu bato também. Porque eu não fico pagando para ninguém, não. É para a igreja, né? Você honrar, você é uma coisa. Agora, não. Fazer a igreja trabalhar para levantar uma quantia, para pagar uma pessoa, para pregar uma hora de palavra que nem comprometimento com ela tem? Não, que isso, gente. Nunca, não. Aí o membro da igreja está precisando de uma cesta básica, eu não tenho. Vai orar, irmão. É isso aí. Mas eu levanto 5.000 reais para pagar uma pessoa para pregar uma hora de palavra. Isso para mim não desce, não. Vou ser chata, pode falar mal de mim, mas eu vou pelo certo. Tá entendendo? É uma cesta básica, é um gás, é uma pessoa que está precisando de um aluguel. Gente, não tem como. Isso para mim não existe. Né? Mas é o que a gente está vivendo e tem gente que aplaude isso, né? Tem gente que reverencia isso, aplaude, custeia, né? Cuidado onde você está colocando aí a sua oferta, porque você vai se comprometer também no mundo espiritual com isso. Se colocar numa terra que não é de Deus... Dinheiro é sangue, né, apóstolo? Exatamente.
Exatamente. Onde você Eu pego várias coloca... pessoas assim nos atendimentos porque ficaram presas por causa de dinheiro que financiaram, que deram de curso, disso, daquilo. Aí a vida não rompe, não vence. Às vezes fica presa até em cativeiro por causa disso, por causa de dinheiro, né? Verdade. E isso é muito sério, muito sério. Através do testemunho do Senhor, falou com muitas mães que estão aqui na live hoje. São pessoas que eu também conheço, né? Uhum. E outras também que eu não conheço, mas manifestaram aí através da escrita, né? E tem mães aqui que estão com esses processos com os seus filhos, bem parecido com o que o Senhor viveu, né? Eu estou à E com disposição, certeza... viu, apóstolo? Estou à disposição para poder ajudar, de alguma forma contribuir. Muitos desses filhos, na verdade, eu consigo, né, pelo conhecimento e também pela direção do Espírito, identificar algumas coisas, né? Causas. A questão da figura paterna, na maioria das vezes, o que leva um jovem a se envolver com drogas, se envolver com prostituição, é a ausência paterna, ou um pai que foi presente, mas ausente emocionalmente, traumas, histórico de iniquidade familiar. Então, assim, eu estou à disposição aí, as pessoas que a senhora conhece, pode passar, está autorizado aí passar meu WhatsApp, se elas quiserem me chamar, nós estamos à disposição e podemos ajudar naquilo que for necessário. Bênção, bênção de Deus. Eu que agradeço o Senhor por essa disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhar um pouco, né, da sua história. Ó, a Cristina já está aí, ó. Espaço Cris, ela já é uma dessas pessoas. Amém, Cris. Estamos aqui, viu? Deus precisando, pode conosco. Com ela. Amém? Eu que agradeço, então, viu, apóstolo, o convite, a oportunidade. Espero aí ter, de alguma forma, contribuído com o pessoal aí e edificado a vida de alguém. São os homens corajosos que vieram aqui. O senhor, o bispo Rinaldo que veio, o apóstolo Léo, foram os homens corajosos, porque eu tenho chamado alguns homens aí, eles ficam com vergonha. Aí eu falei, tá, mas falar a sua história, né? No que o Senhor fez na sua vida. Eu não posso ter vergonha daquilo que Jesus honra. Fez, né? Na verdade, e é contando aquilo de ruim que aconteceu com a gente vai entender a dimensão do amor dele para conosco. Né? Você vê na minha história, ele me tirou da escravidão mesmo. Eu estava nas garras do diabo. Não foi fácil, né? Tanto é que depois a conversão teve um afastamento, um deslize, né? Mas por quê? Porque não é fácil firmar, principalmente quem vem desse contexto. Mas quando a palavra e o Senhor vem mesmo, e o propósito, né? E você se coloca, isso é importante, né? Você se coloca à disposição, não, agora eu quero mudar. Exatamente. Aí é o posicionamento, né? A decisão e o posicionamento. A decisão e o posicionamento. E é um processo, né? A gente na minha história, eu fui sendo liberto dentro desse processo aí, né? Até hoje, a gente passa por libertação, né? Ensina aquilo que a gente aprendeu e estamos com o coração também ensinado a aprender, né? Mas com aquelas pessoas que já estão à frente da gente. Sim. Amém, então. Deus abençoe. Deus abençoe a vida do senhor, seu ministério, sua casa. Amém. Um beijo aí na esposa, na pastora Larissa. Amém. Estamos juntos, que precisar, vamos marcar aí uma outra live aí pra gente... Vamos. Aí a gente já fala mais aberto. Amém. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Viu? Shalom. Fica na paz.